E aí, pessoal? E aí, sejam bem-vindos. Hoje temos uma live especial que a doutora Tatiana vai trazer um caso surpresa para a gente debater e eu vou debatendo as minhas ideias, enfim, vocês vão debatendo aí. Vai ser um caso clínico bem especial. Vamos checar aqui os últimos detalhes antes de iniciarmos. Exatamente. Aproveitem para ir chamando os colegas, outros médicos que possam se interessar. Beleza, o áudio está certo. Baixar um pouquinho a câmera aqui. Isso. Vamos ver se assim A ficou gente melhor. está testando os microfones para ficar mais nítido aí para vocês, né? Aí para a gente conseguir conversar, vocês ouvirem melhor e a gente ter uma mídia melhor aqui para vocês, né? Exatamente, estamos evoluindo. Exatamente. Hoje a gente vai fazer uma coisa interessante, né? Nessa e na próxima, na verdade. Hoje eu vou trazer um caso que eu atendi no consultório essa semana que o Jamil não conhece. Então, ele vai dar aí as sugestões, o que ele pensaria de acordo com o que eu for falando e evoluindo aqui no caso clínico, né? Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai acertar, será? Eita. Eu vou falar meu raciocínio, né? Vamos ver como é que vai ser, como né? eu examinaria, o que eu pensaria. Então tá, então, ó, ele é um médico homem, 78 anos, teve de antecedente pessoal uma nefrectomia, né, por um tumor já tratado há muitos anos atrás e teoricamente estava curado, tá, desse tumor, já mais de 20, 30 anos, tá, de história desse CA. Tabagista, parou de fumar há 5 anos, ele, na verdade, ele veio em consulta comigo há 5 anos atrás, então ele já era um paciente que eu já conhecia, com problemas pulmonares, eu indiquei uma pneumo e ele, nessa época, depois de tudo que aconteceu, ele parou de fumar. Que bom. Essa foi uma coisa boa que eu fiz na vida também, fazer ele parar de fumar, e depois nunca mais tinha o visto, ele estava bem, e veio com uma queixa de que ele está há 3 meses com uma dor na mão direita, principalmente, também tem na esquerda, ele tem umas queimações, meio inespecíficas, uma artralgia meio que no corpo inteiro, tá? Muito cansado, muita fadiga, e ele tinha um edema nessa mão direita também, importante. Tá. Vamos lá, o que você quer perguntar dessa anamnese? Vendo essa queixa, você falou que ele teve emagrecimento, né? Não, ele sempre foi muito magro. Tá. Tá? Mas ele não emagreceu, não. Então, eu perguntaria da questão de peso. Tem o ex-tabagismo aí, tem a questão da nefrectomia, né? Que ele teve já de antecedente, enfim, tem uns antecedentes meio ruins. Questão autoimune, ele tem algum antecedente, alguma coisa? Não. Não? Não, e ultimamente ele não estava usando nenhuma medicação, inclusive, ele era uma pessoa que fazia, inclusive, atividades de caminhada, né, exercícios leves, ele tinha uma qualidade de vida aí. Tá, não acho que seja o caso, mas só para puxar um gancho aqui de exame físico ou de queixas de coisas frequentes na mão, né? Tem algum período do dia que dói mais a mão dele, que ele fale que... Então, ele fala que de manhã ele sente mais esse desconforto, e vai melhorando ao longo do dia, ele tolera melhor, e à noite ele tem muita dor. À noite, antes de dormir ou... Assim, durante a noite ele tem dor. Durante a noite, tá? Porque pensando, de novo, pelo caso não me soa túnel do carpo, mas a principal causa de dor em mãos, né, que a gente sempre tem que pensar, é em síndrome do túnel do carpo, e síndrome do túnel do carpo, normalmente o paciente acorda ali com a mão com dormência, aliás, tem dormência? Então, ele é meio inespecífico, mas ele sente uma queimação estranha. Uma queimação estranha. Então, a principal causa que a gente pensa ali em mãos, né, a síndrome do túnel do carpo, que normalmente à noite para de manhã, né, que o paciente acorda dessa forma, e dói mais até por conta da posição da mão. E aí, o tratamento conservador, uma das coisas é colocar a tala ali para hiperestender. A tala fixa de punho, né? Lembrar que tem que ser com a restrição da fixação, porque senão não adianta nada, o paciente vai acabar dobrando e vai acabar... Mas não daria edema.
ela falou que tem um edema, Tem um né? Um edema. edema com hiperemia ou só tá Não, inchado? Não só tem tá sinais inchado. flogísticos, né? Tem Não sinais, tem sinal flogístico, é só um edema. só um edema. E é difuso na mão ou É é... difuso. Tá, eu acho que eu já iria meio que pro exame físico. Cirurgião, né? Cirurgião já vai indo, né, pro exame físico. Acho que faltou aí nessa história falar que ele já usou Meticortem, ele é médico, ele é ortopedista, já está aposentado, mas é um ortopedista. E ele, por conta própria, usou 2 dias Meticortem em dose alta e nimesulida, e não melhorou. Tá, então tá com edema, não tem sinal flogístico, fez uso de anti-inflamatório e corticosteroides e não melhorou. Vai falando contra questões inflamatórias aí, e é bilateral, simétrico ou assimétrico? Não, é assimétrico, só na mão direita ele tem esse edema. Só na mão direita, assimétrico. Casinho difícil esse, hein? Esse é um caso difícil, e eu trouxe, na verdade, aqui, porque o que acontece, às vezes a gente tem que fazer muito diagnóstico diferencial, né, Uhum. e no consultório de dor, você vai receber uma pessoa assim, essa Sim. dor eu acho que eu recebo todo dia uma Sendo dor referência, que é difusa, o objetivo né. aqui, É, sendo referência é o que chega. Aí, ó. é o que chega, né, daí você vai fazer o quê? Você vai encaminhar esse paciente, né, geralmente ele acaba no reumato, mas, eh, será que ele é Você reumatológico? pode começar fazendo a avaliação. Então você já pode ir descartando a questão, né, do túnel do carpo, aí você já faz um Tinel, um Fallen, negativo no caso dele. É difícil de avaliar, porque ele estava com muito desconforto, mas ele Tá, ficou com fala interrogado, tá. tá. Eu estou E, abrindo aqui os exames dele. e aí, desse edema, dói a palpação, Uma dor, um desconforto regional ali, mas assim, a mesma coisa de afunda a digitopressão, afunda, é um edema um edema mesmo importante. É. de E vamos meio que lá. de partes moles, né, ali da... Isso, Tá. Déficit motor não tem. não Eu tem acho que déficit na motor, lógica não é. Tá, não. também fala contra, túnel do carpo muito avançado, não tem o edema, tá, pessoal? Estou discutindo aqui. Já começa a dar uma atrofia. Então, um edema ali de partes moles, tá? Quem tem ultrassom, de repente pode usar até no consultório para fazer uma avaliação com ultrassom, né? Sim. Você chegou a fazer? Não, eu De não repente, fiz, nesse dia eu não fiz. Que era um edema difuso, eu acabei não achando que era articular, não fiz. E no exame físico ele tinha um falo interrogado, porque ele não dizia que doía só os 3 dedos, mas ele falava que a mão inteira começava um desconforto, tá. Então, e mais à direita, mas tinha a esquerda também que não tinha edema. Ele tinha, quer ver, dor no quadril, que era uma coisa que ele tinha. Com uma mobilidade normal, e apesar da dor, o joelho também não tinha alteração de flexo-extensão, não tinha sinal de calor, sinal de edema, não tinha nada no joelho, tá? E ele tinha uma dor em região também ali do tendão, do músculo do supraespinhal, também do ombro, mas também com tá. boa mobilidade, sem edema, sem nada. Então parecia mais uma artralgia mesmo, sabe? E esse edema da mão, né, tirando a fadiga e a dor generalizada, né. Mas o exame dele era bem, inocente, né. Inocente. É, e você acha que você pediria o quê de exames daí? Bom, eu iria na questão da mão, eu gosto de ir direto para ressonância. Eu acho que a questão de, não sei se você vai falar alguma coisa com relação a raio-x, tomografia, ultrassom, alguma coisa assim, mas esses casos mais complexos, né, se fosse um desvio dos dedos, uma coisa mais caminhando aí para uma artrite reumatoide, uma osteoartrite, tudo bem. Agora, você pensar num caso que não está indo para esse caminho, eu acho que a ressonância vai te trazer mais segurança para você ver exatamente o que que é. Então, eu pediria uma ressonância de mãos, e exames laboratoriais, né, completos ali, hemograma, VHS, provas inflamatórias, né, VHS, PCR. É importante
os exames dos reumatos, né? Então já pede ali um FAM, fator reumatoide, já vai pedindo tudo isso para investigar a questão autoimune, né? E hematológico também, eventualmente já faz aquele screening. De repente pede uns marcadores tumorais, né? Tem um paciente com uns antecedentes aí que soa um pouco de tumor, eventualmente pode ser. Então, pedir os marcadores tumorais, CA. A gente tem lá na tabelinha no consultório, já tem todos os CAs já. Para quem é cirurgião, pega uma clínica assim, já monta a tabelinha, que daí você não precisa ficar gravando os numerizinhos do CA. Então já tenho tudo ali, só vai ticando. Eu tenho um pedido de exame já tem pronto para facilitar. E aí já pediria ali os marcadores tumorais, tudo. E que mais? Acho que a princípio pensaria nisso. Você também tem, acho que avaliar a parte hormonal, né? Tiroidiana, nessa parte, né? Também tem a questão da parte da osteometabólica, né? Hipocalcemia. Então, toda a parte metabólica eu acho interessante a gente ver, tá? E, obviamente, as sorologias. É uma história curta. Então, 3 meses de história, eu sempre peço pelo menos as hepatites, né? Sorologias ali. Para sífilis, eu já peguei sífilis em mais de 2, 3 pacientes no consultório, acho que mais do que isso, com histórias estranhas. Então, entre uveíte, dor articular, descamação em mão, e era sífilis, então a gente esquece que existe ainda, então é importante pedir, né? Também. Acho que no geral, chikungunya é uma coisa que pode dar, e também tem essa questão do dia a dia aí para a gente pensar. HIV também, o paciente é mais idoso, às vezes a gente fica com vergonha, né, de perguntar, veio com a esposa, você não vai questionar a vida sexual da pessoa, mas você pode incluir ali na sua lista, né, de doenças que você pediria. Aí vamos aí, o hormônio tiroidiano que eu falei, um TSH, um T4 livre, né? Obviamente a função renal, porque ele é nefrectomizado, então ele tinha uma função normal razoável antes, então também ver se isso está evoluindo ou não, para se pensar em alguma outra coisa relacionada ao rim, porque ele era tabagista, perdeu um rim, será que não tem nenhuma relação com isso também? Acho que são as hipóteses diagnósticas principais. Vocês acham que aí? Vocês podem ir comentando, né, sugerindo algumas coisas aí para a gente em relação ao que vocês pensariam, além de tudo isso que a gente está falando, né? Uma dúvida aqui que surgiu minha, para você falar para o pessoal. Quando que você puncionaria isso no consultório sem um exame de ressonância, por exemplo, né? Porque no ultrassom você vai conseguir fazer o Power Doppler, vai ver ali se é quente ou frio, vai dar uma olhada no que é esse edema. E pensando num caso estranho como esse, se você tivesse atendido ele no Einstein, por exemplo, que ficava até mais fácil para descer para o laboratório líquido e mandar para análise. Porque ali no consultório, às vezes tem a questão de vai mandar para o laboratório, é muito demora, difícil. Né? Mas quando você funcionaria? Colher no consultório, você tem que saber para onde caminhar o paciente, se ele tem direito aos maiores laboratórios, por exemplo, Fleury, o Alta, aqui em São Paulo, eles aceitam o líquido. Mas a depender, por exemplo, Delboni, essas coisas, tem muitas unidades que não aceitam. Então é complicado, né? No Einstein, a mão, como era edema difuso, não era um edema fixo, muito difícil funcionar. Se fosse intraarticular, essas coisas com história estranha, eu puncionaria, né? Principalmente se é uma articulação só. Joelho, por exemplo. Aí a gente vai pensar até em artrite séptica, primeiro caso, etc. Você vai ter que funcionar, né? Mas, no geral, esse caso difícil, porque não era articular, era um edema meio na mão inteira. Articular da mão ali, né? Era uma coisa meio inteiro. Tá? E, por exemplo, no joelho, então, só para finalizar, se você tem lá um edema de joelho único, fez o ultrassom, se for no Doppler quente ou frio, te influencia para funcionar ou não?
Não, não influencia, porque também pode dar com Doppler positivo, né, obviamente que fica mais característico, né, só que daí você tem que ver a estrutura, né, a Tá, do Doppler e tudo mais, é muito específico o Doppler para doença reumatológica, né. Eu mesma não sou uma pessoa que faz Doppler para reumatologia, eu encaminho, porque não é a minha expertise, eu não vou ficar fixando nisso que eu teria que estudar mais, eu faço muita intervenção, né, você sabe, todo dia no sim. consultório tem intervenção, então eu estou mais focada em, dor osteomuscular mecânica, para fazer esse tipo de coisa, obviamente com meus pacientes com diagnóstico, é diferente, né, mas nas dúvidas diagnósticas eu encaminho para um especialista. Para ter aquele ultrassom, aquela imagem, ou de repente até É, uma ressonância, já faz a exato, se eu não para tenho se eu funcionar. não tenho esse Né, eu falo isso muito nas aulas, né, que a gente faz, se eu não tenho um ultrassonografista bom reumatológico, por exemplo, aqui em São Paulo é fácil achar, mas eu estou num estado, né, no Brasil em que eu não tenho, lançar mão da ressonância é melhor, né. sim. Obviamente se você sabe ver a imagem, porque a gente já pegou muita imagem com laudo ruim, né. Então o mínimo da imagem você tem que saber diferenciar, porque senão isso não é assim, você olha só o laudo, quantas vezes você não viu, você que é mais especialista em Sim, coluna, o mesmo laudo, a hora que você olha, compara as imagens, é completamente diferente. sim. Não, e hérnia que não viu na coluna, enfim. Por Enfim, isso que no nosso curso, próxima turma quando tiver aí, pessoal, fiquem atentos, porque a gente mostra as imagens também para vocês, ensina as a gente imagens tem um também. pedaço de aula de, né, tanto exame físico, que eu acho que é uma coisa que a gente vai perdendo ao longo do tempo se a gente não usa, quanto essa parte de imagem, pelo menos o básico, né, você não precisa, obviamente, ser um especialista, mas você olhar lá e ver, que tá brilhando, é T2, é STIR, da onde está brilhando? É injetou contraste? Está brilhando no contraste, né, que isso significa? Isso é Apertar o odômetro, inflamatório? Eu peço com contraste ou não? Então, esses são supressão de gordura, é supressão de verdade. gordura, porque senão vem aquele T1, T2 no papel de pão, gente. E aí você vai fazer diagnóstico de alguma coisa com T1, T2 no papel de pão? É, aí fica complicado, né. Vai ficar complicado, né. Então Então, vamos lá. vamos lá, a ressonância dele veio com uma tenossinovite, tá. Então Tá, veio com tenossinovite e edema de subcutâneo, tanto caramba. de E eu tinha flexor falado quanto de que não extensão, devia ser inflamatório então. e ele não respondeu a Não respondeu a corticoide. corticoide, olha só. É, né. Eh, mas é uma tenossinovite, será que é fria? Será que esse edema não é um edema inflamatório? Porque também Edema do subcutâneo, né. com edema de subcutâneo, então ele tinha essas características. Eu pedi também um monte de exame de sangue, né, porque realmente ele é um paciente que não tinha queixa, ele até virou para mim e falou: "Será que eu tenho fibromialgia?" Ele chegou falando: "Será que essa é uma fibromialgia?" Aí eu olhei para ele e falei: "Primeiro eu vou ter que excluir todas as outras Todas as causas, ainda causas, mais exato. nessa idade, homem, que nunca teve nada, qual a chance deles virar um paciente fibromiálgico? É muito baixa. Pode ser? Pode, né, mas assim, qual é a chance dele virar aí é muito pequena, então vamos Sim. atrás, né. Então eu pedi inicialmente a ressonância da mão, né, pedi as sorologias, chikungunya, Epstein-Barr, citomegalovírus, parvovírus, todas as sorologias de hepatite, tudo mais, tá. Eh, eu pedi um ultrassom Doppler para avaliar a artéria venosa também, Tá. né, do braço em si, né, não só da mão, porque se ele está fazendo edema, pode ser periférico, ele podia ter uma trombose mais para cima. Uhum. Pedi dos rins e vias urinárias, porque ele tinha essa história aí, né, a parte renal, para ver como é que estava o parênquima. Ah, e ele tinha uma HPB, né, uma hiperplasia prostática, ele usava é o único remédio que ele usava, esqueci de falar, era o remédio da próstata, Tá. que era pela hiperplasia de próstata. Pedi uma ultrassom de próstata, para ver se Vamos estava tudo. alterado, tá. Check-up geral, tem que ver. É, da parte uma coisa que eu gosto sempre de pedir nesses casos com uma dor difusa é eletroforese de proteínas. Me dá, visão de, inflamação, quando ela vem, por exemplo, uma poliglobulinas alteradas, então muito inflamatória. Se vem com alguma alteração, específica, a gente pode investigar
ou encaminhada, e obviamente você não precisa fazer investigação hematológica, mas se vem com esse dado, a gente já consegue aí encaminhar, né, uma imunofixação, ou já pedir uma imunofixação, ou pedir cadeias leves. É bem específico isso, né? A gente está falando, você não precisa fazer isso se você não quiser, mas é interessante aí já pensar na parte hematológica nesses casos, né? E Boa. o que veio de alterado, né? Ele veio com uma piora da função renal, então ele Tá. tinha em torno de 1,3 de creatinina, ele estava com 1,75. Ele veio com uma eletroforese com alterações inespecíficas, Tá. mas eu já tinha pedido uma imunofixação para ele, junto, por questões de facilitar aí um pouco, né, o diagnóstico, e ele tinha vindo com a fração kappa 3 vezes o valor de base, né. Então ele tinha aí uma suspeita realmente de uma doença linfoproliferativa. Olha só. A gente ainda está na investigação, né, de qual doença linfoproliferativa. Obviamente eu pedi algumas coisas, mas eu já encaminhei ao especialista, eu não sou hematologista, né, e eu não vou tratar esse tipo de doença. Pedi algumas coisas. Ele também veio com um TSH de 84. Então, Hum. além de tudo, ele tinha um hipotireoidismo severo, o que justifica muito dos sintomas e até do edema que ele estava, né. O ultrassom Doppler veio negativo, então eu não sei se ele acumulou mais edema naquela mão e se essa tenossinovite tem a relação com alguma coisa, mas ele tem, na verdade, um hipotireoidismo com uma provável síndrome, ou alguma doença Doença linfoproliferativa. linfoproliferativa que está em investigação ainda. Então, ele não é um paciente reumatológico, né, e ele não é um paciente neurocirúrgico, ele não é um paciente, que a gente vai tratar, obviamente, né, nem ele é um paciente endocrinológico e hematológico, né, Sim, sim. e ele caiu, o primeiro consultório que ele foi procurar foi o médico da dor, porque ele estava sentindo Dor. dor, E né. aí, acho que o primeiro ponto importante desse caso é você saber fazer essa condução, né? Porque você não precisa saber tratar a doença linfoproliferativa ou já fazer o tratamento específico ali, né, endocrinológico, mas ele já vai chegar com o endocrinologista e com o hematologista com a coisa já mais desenhada, né? Já mais adiantada ali para ele. E o paciente, logicamente, fica extremamente grato pela agilidade que você já teve, né? Para até passar, até achar, até descobrir, E né? não come E bola, não né, come bola já. porque você podia estar falando: "Ai, tá fibromiálgico e tá tudo certo e vamos tratar com pregabalina", É, esse, né, esse segundo ponto é importante, você assim. sacar as coisas diferentes, no caso, e não comprar essas doenças de exclusão de forma Fácil, fácil, né. logo no E começo. eu, assim, eu recebo muita gente com diagnóstico de fibromialgia que não é, Exato. Então é né. importante você ver os sinais ali, uma mão com edema, E o se não cara, o tivesse perfil com a mão, psicológico. né. A gente já até falou aqui do atleta que a gente tratou, que foi tratado com fibromialgia e tinha uma espondilite anquilosante, que É, não era o perfil. O que me chamou a atenção na consulta foi isso. Não é o cara não tinha um perfil de fibromialgia, né? Porque com um atleta que está na Itália, de repente virou fibromiálgico e está em depressão. Então, exato. Assim, e não tá faz tudo sentido, bem, né? pode acontecer, Pode mas acontecer, você exato. conversando com a pessoa, você sente o padrão de, Sim. né, do paciente, E a né. ordem dos fatos, né, porque se inicialmente ele começou com alguma lesão, com alguma coisa, a carreira degringolou, e aí ele começou a ter uma dor crônica, você raciocina uma coisa, agora o cara que tá lá na performance, de repente começou a ter dor, ele estava querendo treinar e não conseguia. Bate muito, né. Não, e assim, a investigação é muito importante, E aí né. investigar, exato. Porque, assim, você comer bola nos casos desse, no caso dele em si, foram 6 anos de atraso diagnóstico, né, É, o que prejudicou muito a qualidade de vida dele, né, porque hoje em dia ele é um jovem com uma coluna de senhorzinho, é.
né, então assim, ele tem as dores mecânicas de um senhor de 90 anos, né, Sim, porque ele tem uma coluna de 90 anos, sim. Então né, é isso, não então comprar fácil esses sempre diagnósticos investigue, gerais. sempre volte no diagnóstico se você precisar. Se o seu tratamento não está resolvendo, reinvestiga. Sim, Acho que é o principal highlights aqui dessa live é essa, né? Nunca esqueça de rever aquilo que você já diagnosticou, principalmente quando o paciente é de longa data. Às vezes a gente já, isso aí é isso. E às vezes não é. e para dor, o que que você passou para ele? Na verdade, ele tá com dipirona e Ultracet, ele tá com agora eu entrei com pregabalina, porque ele tem essa queixa de queimação, e pode ser um túnel do carpo por causa do hipotireoidismo em si, né. Sim, E como ele tá com essas queimações tudo, eu fui entrando com as coisas devagar, porque ele também já tem uma idade avançada, né. Ele não responde a corticoide anti-inflamatório mesmo, e obviamente eu já comecei a tratar a tireoide, porque com certeza isso eu consigo melhorar. sim. Né, então a gente consegue tratar, pedir um ultrassom de tireoide, encaminhei ele para o endócrino, mas o principal encaminhamento que eu fiz foi o hematologista, então a gente está, seguindo junto e focando no principal, né, Sim. que é ver essa doença linfoproliferativa, se tem algo para fazer ou não, né, tem as leucemias crônicas que não se mexem, então assim, a gente precisa, fazer É, esse diagnóstico. e pensando só para fechar, no túnel do carpo relacionado ao hipotireoidismo, eu não sugiro sair operando quem é cirurgião de mão aí, ou quem opera o túnel do carpo, não sugiro, não recomendo sair operando antes de compensar a parte da tireoide, porque às vezes você compensa ali o hipotireoidismo, essa parte de edema, tudo melhora, a dor melhora. Então, se está uma dor muito incapacitante, uma coisa que vale você avaliar é de repente uma infiltração. Aí você faz uma infiltração ali na região do túnel do carpo, dá um alívio de dor temporário, que é o tempo de você otimizar a parte ou endócrina, né? Otimizar a parte endocrinológica e às vezes escapa da cirurgia aí. Sim, e se não está tão limitante, você pode usar tala, você pode usar Sim, pregabalina, e aí quando o paciente for melhorando, você vai tirando isso daí, né. exato. Então acho que, gente, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, vocês mandem aqui pra gente, a gente vai responder as perguntas. Já estamos avançado da hora, então não vamos conseguir aí interagir muito com vocês, mas, vamos ficar felizes se vocês, interagirem e mandarem mensagens aqui pra gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a Até a próxima próxima live. live.